Olá, boa noite a todos. Sou Kênia, média integrante do Grupo Anjos de Luz. Esse é o programa Encontro Virtual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao nosso programa, gostaria de convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. É um mantra que nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e me acompanhe. Hoje me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora, vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e vamos fazer a prece. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Bem, vamos entrar então no nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a síndrome do pânico, e as práticas, né, que trazem alívio e conforto para as pessoas que têm, né, essa situação, essa síndrome, que hoje, mais do que nunca, está se tornando comum, né, da gente encontrar pessoas que nos dizem que ou já passaram por um episódio de síndrome do pânico ou que sofrem com a síndrome ainda, né, ou até que ainda não tem um diagnóstico preciso, mas que tem vários sintomas relativos à possibilidade de estarem com essa síndrome. A síndrome do pânico é um transtorno que hoje afeta de 2 a 4% da população mundial, né? Ela tem uma grande incidência. No Brasil, estima-se que 6 milhões de pessoas sofram com ela. A designação tem origem no deus Pan, da mitologia grega, caracterizado pela sua fealdade e forma grotesca, parte homem, parte cabra, e que se comprazia em assustar as pessoas que se cercavam do seu habitat, nas montanhas da Arcádia, provocando-lhes o medo. Então, o termo pânico, né, vem dessa origem aí, né, a palavra, o termo e o sentido, né, a questão do medo, né, do Deus Pan. Durante muito tempo, esse distúrbio foi designado indevidamente como ansiedade, síndrome de despersonalização, ansiedade de separação, psicastenia, hipocondria, histeria, depressão atípica, agorafobia, até ser estudado devidamente por Freud, que descreveu, né, uma crise típica de pânico em uma jovem que morava nos Alpes suíços. Anteriormente, durante a guerra franco-austríaca, de 1871, o doutor Marion de da Costa examinou pacientes que voltavam do campo de batalha apresentando terríveis comportamentos psicológicos, né? Com crises de ansiedade, insegurança, medo e até apresentando diarreias, vertigens e ataques, entre outros sintomas, que foram denominados
como coração irritável. Olha só. Por fim, tornando-se conhecido como Síndrome de Da Costa, né? Levou o nome do médico, então. Pela valiosa contribuição que ele ofereceu ao seu estudo, é, e as terapias que ele começou a aplicar com os pacientes, né? Então, o conceito atual de síndrome do pânico é que ela é um estado emocional caracterizado pela apreensão, inquietação, medo, pavor, incerteza e preocupação excessiva. Quem hoje, né, não se deparou com esse tipo de sentimento ou de comportamento, né, em si mesmo e até em outras pessoas? Porque a realidade atual, né, a conturbação da realidade atual que todos vivem, sejam os problemas familiares, problemas financeiros, problemas sociais, econômicos, isso tudo traz a insegurança e o medo, né? Então, todos nós estamos sujeitos a passar por situações onde a nossa psique, a nossa mente, né, pode se enfraquecer e dar lugar a esse tipo de situação, de síndrome, né? Então, é importante a gente conhecer, saber do que se trata, para a gente também se prevenir, né, de alguma forma. Os sintomas que essa síndrome apresenta, sintomas físicos que geralmente acompanham a síndrome do pânico, incluem insônia, suor, respiração curta, taquicardia, falta de ar, dores no peito, tremores, tonteiras, ressecamento na boca, pernas bambas, formigamentos, medo de perder o controle, diminuição da libido, náusea e diarreia. É, Então, torna-se um caso de saúde mais delicado quando os sintomas ficam excessivos e persistem indefinidamente. Então, se a pessoa continua, né, tem uma continuidade desses sintomas, ela, com certeza, isso já está afetando a saúde dela, né? E causam estresse emocional ou quando os sintomas começam a interferir com as atividades normais do dia a dia da pessoa. Então, é aquela pessoa que se sente acuada, desanimada, que quer ficar só num canto, sozinha, é, ou mesmo quer a companhia excessivamente das pessoas, fica com medo, fica inseguro com tudo, né? E muito que acontece com esse tipo de situação, que a pessoa se vê assim, até as notícias, né, de jornais, televisivos, ou mesmo a situação aí de ver uma notícia de alguma coisa que está acontecendo, isso basta para que a pessoa fique numa situação de pânico. Tem pessoas que não conseguem nem sair de casa, né? As causas, então, dessa síndrome, que a gente pode dizer, que causas exatas em qualquer pessoa são desconhecidas, né? É um conjunto, na verdade, de situações e de causas que podem deflagrar as crises de pânico, essa síndrome. Ela pode ser acionada por conta de um estresse intenso ou de um evento traumático que a pessoa passe, né, por ele, tal como morte de um ente querido, acidente ou, por exemplo, uma separação, um divórcio, né, uma perda. Enquanto outras pessoas têm a síndrome do pânico sem uma razão específica, né? Elas começam a se sentir eh, aterrorizadas por qualquer motivo, né? Então,
em situações assim inespecíficas, que é de difícil diagnóstico, né? Fatores psicológicos e hereditários também podem contribuir para a síndrome do pânico. Certas substâncias ou drogas, ou substâncias, abstinência, né, dessas substâncias ou drogas, também podem deflagrar a crise de pânico. Substâncias que mais causam pânico incluem a cafeína, que a gente não pensa, né? Mas existem as pessoas que têm, assim, né, muito apego, muita vontade de estar ali tomando café, ou mesmo chocolate, né? A Coca-Cola. Essas são substâncias que tem nesses alimentos, né? Que acabam tornando-se até, assim, as pessoas se tornam dependentes. E podem também desencadear crises de pânico. Os descongestionantes também, remédios para asma e abstinência de álcool, cigarro, né? Dentre outros, a abstinência também da cafeína, né? Remédios para abstinência de cafeína, certos medicamentos e outras substâncias viciantes. Tudo isso pode causar síndrome do pânico. Na medicina, essa síndrome está associada ao estresse, né? Então, gatilhos mentais e traumas sofridos, e o tratamento inclui terapia medicamentosa e psicoterápica. Mas nesse tempo que estamos vivendo, tudo que acontece à nossa volta contribui para sairmos do eixo. Um sentimento, uma emoção ou um pensamento menos evoluídos. Tudo vem para ensinar, mas muitos preferem fechar os olhos diante dos sintomas, diante das sensações, não atentando para o invisível. É preciso olhar o ser humano como um todo, isto é, a nível físico, mental, espiritual e emocional, para entender o que o aflige. Para a doutrina espírita, os desequilíbrios mentais vão muito além do tratamento psiquiátrico. Há que se aprofundar também na espiritualidade. Espiritualidade que é própria do ser, independente de religião. Nossa conexão com Deus, que possibilita nossa harmonia interior, né? Então, é importante pensar na questão espiritual, porque se são sensações, se é medo, se é apavoramento, né? Pode também isso estar ligado à questão espiritual, né? Então, é importante a questão da religiosidade, da fé da pessoa, né? Disso ser lembrado e ser ressaltado nesse momento. No Livro dos Espíritos, sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a questão 459 nos explica que podem nos influenciar, né, esses espíritos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem, né? Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 459, página 194. Pensando nisso, ou seja, as crises de pânico, né, as influências do pensamento negativo em relação a uma situação, faz crescer o sentimento de pânico. E isso pode, com certeza, estar sendo também uma influência, na mente da pessoa, então, desses espíritos que nos influenciam o tempo inteiro, né? E nossa mente, nós precisamos nos controlar, nos conhecer, para conseguir, então, ter um controle mesmo, né? Ter conhecimento
e poder reagir nesses momentos, né? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, falando sobre a mediunidade descontrolada, deixa uma passagem clara sobre isso, dizendo que é preciso entender de onde vêm os sentimentos e emoções para que, ao surgir uma crise, né, emocional, psíquica, como a síndrome do pânico, é um exemplo, né? A pessoa saiba que não faz parte do que a pessoa é, do que ela sente, e sim do que foi captado pelo caminho, ou seja, das influências, né, que podem estar ali acontecendo. É, eu coloquei essas duas citações, porque sempre que se tem, né, um problema de saúde ou mesmo problema psíquico, é importante que as pessoas atentem para as questões espirituais, né? E está na nossa, é, assim, né, responsabilidade, ou vamos pensar assim, na nossa vontade de ajudar, né? Colocar para as pessoas e a gente vê que estão passando por essas situações, que elas atentem para a questão espiritual, né? Que é importante, porque nós estamos aqui e a gente é corpo, mente e espírito, físico, mental, emocional, espiritual, e obviamente que a gente é influenciado, a gente sofre influências, né? Então, é importante a gente estar, né, atento a isso, né? A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Essa citação é de Luiz, 2010, página 90. É fundamental para serenar a alma a prática da fé, por meio de leituras, preces e principalmente do compartilhar, de você se colocar numa questão assim, de ajudar o outro, porque quando você auxilia o outro, né, a resposta de auxílio vem para você também, né? Passes e água fluidificada também auxiliam a recuperação do equilíbrio, né, emocional, psi- psíquico, mental, né? E algumas práticas que podem ajudar nessas crises de pânico, nessa situação da síndrome do pânico, né? É importante que num ataque de pânico tente se praticar o exercício da respiração, né? Que é aquele de você respirar profundamente, conter o ar, contando até quatro, né? E depois soltar o ar lentamente. Fazer esse exercício até passar a crise de pânico, né? Também a prática de yoga, a prática de relaxamento, acupuntura, aplicação de reiki, né? Exercícios físicos regulares também ajudam, né? A contenção dessas crises e a situação melhorar, né? O nível mental, psicológico. Incluir na rotina atividades que trazem satisfação, né, pessoal, como ouvir música, ler, desenhar, pintar, tecer, dançar, né, algumas coisas lúdicas mesmo. A nossa mente precisa disso para ela descansar, para ela desestressar. A gente precisa de coisas lúdicas, né, de hobbies que a gente tenha, que a gente goste de fazer, né? Fotografia, qualquer coisa, né? Hoje todos têm um celular com câmera, então, assim, uma coisa que a pessoa que gosta de fotografar, vai fotografar plantas, natureza, o contato com a natureza é outro, né, fator importante nessa situação da síndrome do pânico, né? A meditação, né? A convivência com os animais também, os animais, eles têm uma energia muito boa para trocar com a gente, né?
A gente tentar passar coisas boas para eles e eles nos retornam também, né? Força, energia boa. E esforçar-se para fazer o controle mental, que é muito importante, né? Aquela questão também de você orar e vigiar, né? Vigiar a nossa mente, não deixar o nosso nível mental chegar, e deixar, né, dar abertura para esse tipo de medo, de pânico, de situação, tentar controlar a nossa mente, né? É, então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astério, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês, né? Uma excelente noite, boa noite para vocês. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.